Vamos falar do ex-jogador Robinho, que foi preso pela Polícia Federal nas últimas horas em Santos. Ele já foi transferido para o complexo penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo. Chegou à unidade prisional no início da madrugada desta sexta-feira para cumprir pena de 9 anos em regime fechado por estupro coletivo cometido em Milão, na Itália. O ex-atleta foi preso pela Polícia Federal por volta das 19 horas no bairro da Aparecida, em Santos, e foi encaminhado para a sede da Justiça Federal na cidade, onde passou por audiência de custódia e seguiu para Tremembé. Na P2 de Tremembé, conhecida como a cadeia dos famosos, Robinho será companheiro de Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos, Lindenberg Alves, por exemplo. Edinho, filho de Pelé, que foi goleiro do Santos, time que projetou Robinho no futebol, também ficou detido no local. A prisão de Robinho ocorreu um dia após a Corte Especial do STJ validar a pena imposta ao ex-jogador pela Justiça italiana. A defesa do Robinho abriu com um pedido de habeas corpus no STF e o ministro Luiz Fux negou esse pedido no final da tarde da quinta-feira. Portanto, o STJ enviou o mandado de prisão para a Justiça Federal de Santos, que cumpriu o mandado de prisão do Robinho depois da confirmação, aí sim, do STF. O STF não concedeu habeas corpus. A gente vem falando desse assunto nos últimos dias, desse caso envolvendo o ex-jogador Robinho. E queria saber de vocês, Mauro César, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, tá aí, portanto. E também, só fazendo aqui uma pontuação, o STJ, ele não julgou se o Robinho é inocente ou culpado. Ele apenas julgou se o Robinho deveria cumprir a pena aqui no Brasil, já que o Brasil não extradita os brasileiros natos. Vanderlei Nogueira. Bom, a gente já falou muito, nesses dias todo mundo falou sobre isso. Essa é a notícia recente, a prisão dele. A ministra Maria Tereza que emitiu a determinação, depois de ter sido negado o pedido, como você já citou, para que a Polícia Federal de Santos efetuasse a prisão. Ele foi preso no condomínio onde ele morava, agora está preso. Primeiro, eu acho que se ele não cumprisse a pena imposta pela justiça italiana, eu acho que seria mais um troféu para a impunidade. Então, eu entendo que essa prisão deveria mesmo acontecer e ele cumprir a pena. Dependendo do que acontecer, vai ficar menos tempo preso, porque existe a progressão de penas, isso é normal. Os advogados vão ficar atentos para encaixar algumas coisas que beneficiam qualquer encarcerado. Ele tem que cumprir a pena imposta. Quando eu comecei a conversar sobre esse assunto, Pedro, eu sempre levo em conta, primeiro não precisa ser nenhum PhD ou um jurista estrelado para dar algumas opiniões sobre alguns assuntos. Esse é um assunto público importante que envolve um personagem que foi importante no futebol e que sempre se coloca sobre a mesa de discussão, e quando alguém pede a sua opinião, se você tiver uma opinião a respeito, não é técnica, a respeito, eu acho que é possível dar. Por exemplo, quem julgou? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Quem julgou? Foi a justiça da Coreia do Norte? Foi a justiça da Venezuela? Essa foi a justiça que julgou o Robinho? Foi a justiça italiana. É um país democrático e que tem tradição de séculos, A justiça italiana é baseada nas leis romanas. É claro que nos séculos e séculos ela foi adaptada, ajustada, mas tem uma tradição aí. É um país repito, país democrático. Foi feito um processo, todo o trâmite foi seguido, todas as instâncias foram ultrapassadas, as testemunhas de defesa foram ouvidas, as testemunhas de acusação foram interrogadas pela defesa, não faltou nada. Foi a análise feita pelo Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil, que eles são atentos, seguiram todos os trâmites de uma justiça perfeita ou correta no mundo todo. Foi feito isso.
Aí ele foi condenado na primeira instância e depois a condenação foi ratificada em todas as outras instâncias. Ele já não estava mais na Itália e a justiça queria a extradição dele. O Pedro já falou, todo mundo está falando, o Brasil não extradita os seus. E aí ela pediu que a pena imposta pela justiça lá da Itália fosse cumprida no país do personagem, do estrangeiro que não estava mais lá e que foi julgado. E aí a justiça brasileira decidiu homologar, reconheceu a validade da sentença e homologou a decisão. E a defesa do Robinho recorreu, não teve sucesso e foi despachada a ordem de prisão. É isso. Agora, vendo todo esse cenário e vendo tudo o que aconteceu, se não cumprisse a pena, é mais um troféu que tem acontecido tanto nos últimos tempos e em tantos países, não é verdade? Mais um troféu para a impunidade. A personagem, conhecida ou não, comete um crime num país, vai para o outro e depois blindado por um tratado de não extradição, se deu bem. Não é o caso do Robinho, é de qualquer um. Então eu entendo que a pena tem que ser cumprida dentro da legislação, eu acho que vai sair até antes, mas a coisa tem que ser séria, porque seria, digamos, mais uma medalha de ouro conquistada pela impunidade. Falando aqui do caso do Robinho, informação que saiu da TV Record. A notícia da prisão de Robinho caiu como uma bomba para o ex-jogador e seus advogados. A defesa do ex-atacante tinha certeza de que o habeas corpus seria aprovado. Os advogados de Robinho não concordam com a decisão da Justiça e entendem que ele está servindo como exemplo. E a gente tem aqui algumas atualizações sobre o caso. Até o Bruno Landi, que cuida do nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, me passou aqui informação que acaba de sair. O ex-atacante Robinho, preso nesta quinta-feira para cumprir pena de 9 anos pelo estupro de uma mulher na Itália, deve passar cerca de 3 anos e meio encarcerado antes de poder requisitar a progressão de pena para o regime semiaberto. O cálculo é feito de acordo com o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Ele determina que, em casos como o de Robinho, um crime hediondo cometido por réu primário, é preciso cumprir 40% da pena em regime fechado. Para isso, Robinho terá que apresentar bom comportamento na cadeia, conduta que deverá ser comprovada pelo diretor do local onde ele está preso. Como outros condenados, Robinho terá a opção de estudar ou trabalhar na cadeia para a remissão da pena total, o que impacta no tempo mínimo que ele deverá cumprir no regime fechado. A mesma lei de execuções penais define que o condenado desconta 1 dia de pena para cada 12 horas de estudo, divididas em pelo menos 3 dias, e 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho. Robinho foi levado para a penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba, já na noite de quinta-feira, e inicia agora o cumprimento da pena em regime fechado, por ela ser superior a 8 anos. No semiaberto, detentos podem trabalhar em colônias agrícolas e industrial durante o dia e podem trabalhar até fora da cadeia, mas devem se recolher à noite. Para sair em liberdade condicional, é preciso cumprir 2/3 da pena, além de se encaixar nas regras de bom comportamento. O jogador foi preso depois de uma decisão do STJ na quarta-feira, que homologou a sentença da Itália, que o condenou a 9 anos de prisão pelo crime cometido em 2013. Diga, Vanderlei. Você sabe que esses assuntos jurídicos sempre permitem análises diferentes. Não é? Uma senhora, jurista e mestre em direito penal, Jaqueline Valles, ela entende que tanto o STF como o STJ erraram ao antecipar a prisão do Robinho. Então, são opiniões de juristas que vão expressando as suas opiniões. Só para ficar muito claro que há uma discussão nisso, mas o cenário nesse momento é outro. Você consultou uma pessoa que tem... Eu recebi o e-mail. Né? Então, tá aqui. Ela diz isso. É o título, inclusive, do e-mail.
Recebi ontem esse e-mail, né? STF e STJ erram a antecipar a prisão do Robinho. E a jurista e mestre em Direito Penal, Jaqueline Valles, afirmou que a prisão do ex-jogador Robinho viola a Constituição ao permitir o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado no Brasil, mesmo que ele tenha sido condenado em 3 das instâncias da Justiça italiana. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora sim em todas as plataformas. A gente segue atualizando aqui o caso Robinho. Robinho que recorreu ao STF, mas teve negado uma liminar em pedido de habeas corpus pelo ministro Luiz Fux. A defesa insistirá com um novo recurso, mas a previsão é de que ele só seja analisado depois da Páscoa. Os advogados de Robinho sustentam que o ex-jogador tem o direito de aguardar em liberdade até que a decisão do STJ tenha transitado em julgado, quando não é mais possível recorrer. Além do habeas corpus, a defesa pretende questionar, ainda no Tribunal Superior, a homologação e admite que pode levar o caso ao STF na sequência. Então, aqui algumas atualizações envolvendo o caso do Robinho. Eu também tinha visto aqui... Diga lá, Vanderlei. A gente está dando todas as versões, certo? Perfeito. Então, é importante, eu acho. Nessa hora é bom ouvir os especialistas, quem tem o conhecimento, claro. Penal. Ela diz mais o seguinte: determinar que ele seja preso imediatamente, sem aguardar o resultado do recurso, vai contra a própria Constituição, que o ministro Fux deveria proteger. Essa prisão é uma resposta ao clamor popular e uma resposta à pressão da sociedade para a punição de um crime muito cruel e que deve ser punido com rigor da lei, mas não é uma prisão que está dentro da normalidade jurídica da Constituição, diz a doutora Jaqueline Valles. E como será a rotina de Robinho na penitenciária de Tremembé? O ex-atacante deve ficar em uma cela com outros 4 ou 5 presos. Robinho terá direito a 2 banhos de sol de 2 horas de duração e vai se alimentar 3 vezes por dia. A prisão prevê um isolamento de 10 dias e integração em um pavilhão especial da penitenciária de Tremembé. Ele só poderá receber visitas depois de 30 dias na cadeia. Então aqui algumas informações que vão saindo sobre esse caso do Robinho. Flávio Prado e Mauro César Pereira. Da minha parte, o Vanderlei está falando de juristas renomados que têm posições diferentes. Como é que eu vou me meter nisso aí, né? Eu estou vendo os fatos acontecerem, ouvindo e esperando que aconteça o mais correto. Mais correto dentro da lei, dentro daquilo que seja viável. Tem culpa que pague, está na hora certa que seja preso, não está na hora que... Eu realmente falei, eu não tenho capacidade para julgar esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí tem que ser feito por quem está sendo feito, pelos juristas. E o Vanderlei está colocando a gente em dia com todas essas informações. Enfim, ontem o Robinho foi preso, por certo não foi preso à toa, né? E agora ele tem o direito de defender e está indo atrás. É isso. Mauro César. Eu acho que esse caso tem uma repercussão muito grande, né? Ele é emblemático, porque situações como essa que foi constatada, digamos assim, pela justiça italiana. Aliás, tem os áudios no UOL, daquele documentário que mostram vários diálogos dele. Ele alegou, inclusive, na TV Record no domingo, que eram diálogos com pessoas que estariam pressionando de alguma forma, tentando tirar alguma vantagem. Ok? Bem, aí você ouve os áudios e você tira a conclusão se as coisas batem. Enfim. Mas eu acho que, assim, isso não é só uma condenação de uma pessoa que cometeu um delito, é algo maior, né? Porque envolve aí o sentimento e a digamos assim, algo que marca muito as mulheres, porque as mulheres sofrem com assédio há muitos anos, de várias formas, né? E muitas vezes caladas ali, e agora elas reagem, elas se manifestam, elas protestam quando alguém tão conhecido, com dinheiro, famoso, aí são os dois, né? Daniel e o Robinho. O Daniel está preso ainda, 470 e poucos dias, ele está encarcerado, Daniel Alves, na Espanha. E o Robinho não está preso na Itália porque ele veio para o Brasil, mas agora vai cumprindo aqui a pena. Isso é muito, muito importante, muito marcante. Eu acho que mudar qualquer decisão a partir de agora seria, ou será, se acontecer, algo de uma repercussão muito negativa para a justiça, porque você vê a repercussão, ela é muito grande, com muita gente se manifestando e inclusive muitos questionamentos diante da não manifestação da comunidade do futebol
masculino especialmente, e diante do fato. É um silêncio sepulcral e isso também está chamando bastante atenção. Então, acho que é um caso que vai além, né? O Tite falou uma vez que o Daniel Alves transcende o futebol, né? Eu acho que não. Vamos ser agora, transcendeu que ele foi parar nas páginas policiais. Mas os 2 episódios transcendem o futebol. Levantam uma discussão muito maior e acho, até escrevi sobre isso no meu blog, é uma tremenda lição para jovens jogadores. Porque a grande questão, na minha visão, é assim, o que leva pessoas como eles a cometerem tal atrocidade? Gente, jogador famoso, com dinheiro, cheio de parça, gente que bajula. Se quiser ter um contato com uma mulher, precisa ser à força? Não é possível, né? Existem várias possibilidades para essas pessoas. Para qualquer pessoa ter sempre a chance de conhecer alguém, se interessar por alguém. Ainda mais caras assim. Eu acho que passa muito pelo empoderamento e pelo não conviver com o não. Geralmente, jogador de futebol é cercado de gente que fica bajulando. Jogador de futebol, alguns artistas, músicos, né? E quem bajula, gente, nunca fala algo, o parça, ele nunca vai falar algo que você não quer ouvir, se você for o bajulado. Ele vai ficar ali tentando te agradar. E em algum momento o cara se depara com uma situação que ele fala, como assim você vai dizer não para mim? Né? Eu acho que passa um pouco por aí. Então acho que é uma lição importante também para os jovens que saem, vão continuar saindo de uma situação social, financeira difícil muitas vezes, para uma condição excepcional, né, que poucos seres humanos têm, que é fama, sucesso e dinheiro, né? Mas existem os efeitos colaterais e eles têm que ser bem entendidos e preservar o respeito às pessoas, o entendimento, independentemente da condição financeira e social que venha a alcançar. Porque, estamos falando de 2 jogadores de futebol. E aí você vai juntar isso, tem um episódio lá atrás do Cuca, que agora prescreveu, ele disse que agora mudou e tal, né? Então, não estamos falando de um fato isolado. Estamos falando de algo que já aconteceu mais vezes, que a gente sabe, fora... E outros escândalos, denúncias que já aconteceram no mundo inteiro, né, de outros jogadores. Então, acho que é uma lição importante para muitos meninos que estão começando no futebol, que são promissores, que vão virar grandes jogadores, ou já estão virando, né, entenderem que eles não podem tudo. Aquele microcosmo, aquele universo ali dos parças não é a realidade. Porque tem isso, né? O parça é uma praga, vamos falar português, claro. Porque o amigo é diferente do parça. Claro. O amigo é um amigo, é o cara que, é o cara que vai falar, não faz isso, tá fazendo merda. Não vai nessa não, cara. É melhor não. Né? É melhor você não fazer isso aí. Chega, segura a tua onda aí. Você vai ficar até na bronca com o cara, mas depois o cara tá com razão. Esse é o amigo mesmo. Agora, o parça não. O parça é aquele personagem que só bajula, só puxa o saco. E você... vai ver, quase sempre o jogador de futebol está cercado de muita gente. Porque são os caras que ficam tentando tirar proveito, né, de alguma maneira, né? Tirar proveito em que sentido? Financeiro, de estar nos lugares, de dizer que é amigo do cara, de repente o cara paga alguma coisa para ele, dá alguma vantagem. As mulheres que ficam orbitando também ali, tal, que ele conhece na noite, nas saídas. Então o parça ele quer a festa, tira proveito. Então acho que é um episódio que esse transcende mesmo o futebol. E acho que vai ser... É uma lição bem importante assim, para muita gente, porque eu acho que isso acontece bastante, né? O cara muda de condição e passa a achar que ele pode tudo, não pode tudo. E isso aqui também é importante, foi noticiado pelo UOL, porque além de Robinho, estavam presentes na boate Ricardo Falco, Rudney Gomes, Cleiton Santos, Alexandro da Silva e Fábio Galan. Apenas Falco foi a julgamento junto com Robinho. Seu caso também será analisado pelo STJ para que ele cumpra a pena em território brasileiro. Mas o que aconteceu com os amigos de Robinho, os outros 4 amigos do Robinho, né? Eles não foram julgados nem condenados, apesar de também terem sido denunciados pelo Ministério Público da Itália. Eles deixaram o país durante as investigações do caso e não foram localizados pela Justiça. Por isso, não puderam ser notificados para a audiência preliminar que aconteceu em março de 2016. A decisão do juiz foi separar os casos. No momento, estão suspensos, mas podem ser reabertos. Em entrevista ao UOL, no ano passado, o advogado da vítima afirmou que irá à justiça para que eles também sejam responsabilizados pelo crime. Então, a gente vai seguir atualizando aqui esse caso envolvendo o Robinho, né, e também os amigos do Robinho, nesse caso de estupro cometido em Milão, na Itália. Sobre
o Daniel Alves, né? E a gente nos últimos dias tem atualizado os dois casos, né? Tanto do Robinho como do Daniel Alves. A última informação que saiu é que a defesa do Daniel Alves busca pagar a fiança de €1 milhão, cerca de 5,4 milhões de reais, com a ajuda de um empréstimo bancário. De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, nesta sexta-feira, um banco não revelado se comprometeu a fornecer o dinheiro, com o qual a equipe de advogados do jogador pretende tirá-lo da cadeia. Para quem está na dúvida do porquê uma celebridade milionária como Daniel Alves precisa de um empréstimo, vale lembrar que o patrimônio de Daniel Alves está avaliado em cerca de 60 milhões de euros, cerca de 324 milhões de reais. Porém, o jogador está impedido de movimentar parte do seu dinheiro que possui devido a uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa, Dinorah Santana. O processo é referente à pensão alimentícia dos 2 filhos que tem. Segundo o La Vanguardia, os advogados de Daniel Alves vêm negociando o empréstimo desde antes da decisão da liberdade provisória, emitida na quarta passada, e ouviram bancos negarem o pedido por questão de reputação. Porém, um deles deu o sinal verde ao fim da tarde desta quinta-feira. Vanderlei. Bom, parece que já há um pronunciamento do advogado da ex-esposa dizendo que não tem nada bloqueado. Então já é uma atualização importante. A disputa é com relação a atraso de pensão, alguma coisa assim, e não do patrimônio todo. Daqui a pouco aí que vai localizar isso aí, há essa informação. Eu estou dizendo que é a informação da ex-esposa, não estou dizendo que é a informação correta, só estou dizendo que já há essa conversa. Mas com relação à grana, a jogada aí é a seguinte: eles estão tentando um empréstimo num banco, é possível que tenham conseguido um banco disposto a emprestar por um período de 10 dias. Explicação: já teria a Receita Espanhola liberado a ordem de pagamento daquilo que o Daniel Alves tem para receber da Receita Federal da Espanha. E que isso exige um trâmite de 1 semana, 10 dias. Assim que esse dinheiro for liberado, o banco recebe o dinheiro que vai permitir a saída dele nessa liberdade provisória. Essa é a jogada. E outra coisa que a gente tem que esclarecer, eu acho que todo mundo já sabe, mas quem não sabe, que a gente está falando, eu inclusive falei isso e foi uma falha. Eu estou usando a palavra multa, e não é multa, é fiança. Multa você não devolve. Fiança, você devolve. Então, esse pagamento, se ele cumprir todas as regras, tipo assim, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, tá lá, sempre que for chamado a aparecer para saber o momento final, se ele vai continuar encarcerado ou não, se esse processo todo terminar sem problemas, o dinheiro retorna. É fiança. Então, é isso. Então, por isso que eu acho que deve dar acordo, de alguma maneira ou outra, deve dar acordo para que ele fique em liberdade até o momento final do recurso.